Por isso que você tem que examinar as Escrituras e não somente ler. Quando o próprio Jesus, quando estava na terra, dizia assim: examinai, pois, as Escrituras, porque elas que, né, declaram e falam de mim. Então você vem aqui no livro de Gênesis 22, você vai entender aqui que Deus não manda Abraão matar seu filho, porque as pessoas não lê com atenção, não lê examinando a Escritura. Deus nunca mandou Abraão fazer tal coisa. Por qual motivo? Deus não agrada de sacrifício. Então, Deus é mentiroso? Não. Aqui está o erro gráfico. É um erro que Moisés, ou quem escreveu o livro de Gênesis, relatou algo, mas ele relatou algo aqui que dá para você entender. Que Deus nunca pediu a Abraão seu filho. Por qual motivo? Abraão já era Abrão. Era da cidade de Ur dos Caldeus, né? Dá para você entender. Só que Abrão era babilônico. Abraão já matava criança automaticamente nos cultos, né? No outro vídeo dá para vocês entender tudo que eu falei, que o próprio Deus tem colocado no meu coração. Então, dá para você entender que aqui no Gênesis capítulo 22, Deus não pede o filho de Abraão. Dá para você entender? Lê para você entender. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Então Deus mandou Abraão pegar seu filho e ir para a terra de Moriá, mas não mandou sacrificar. Tá vendo aí? Viu o erro gráfico aí? Viu como que as pessoas têm que buscar, têm que examinar no espírito e não pela letra? Porque a letra mata, mas o espírito é que dá vida. Por isso que muitas pessoas ficam com raiva da gente, que a gente fala a verdade. Eles lê como se fosse um maluco, mas a gente não. A gente lê com atenção, porque não tinha como Abraão agradar a Deus matando seu filho. Não, porque Deus não agrada de sacrifício. Ele mesmo se fez sacrifício por nós. Por quê? Porque ele não agrada que ninguém faz sacrifício. Então o que as pessoas fazem? Lê como sem parágrafo. Ele lê sem vírgula, passa por cima atropelando todas as coisas. E não é assim que tem falado. Como muitas pessoas me perguntaram: é certo, meu irmão Vicente? Por quê? Porque Abraão disse bem claro ali no pé do monte ali: eu e o menino iremos e voltaremos. Tá vendo aí? Muitos erros gráficos, porque nem Abraão ia sacrificar seu filho. Por quê? Porque ele mesmo disse no pé do monte com os rapazes ali: nós iremos e voltaremos. Não tinha intenção nenhuma. É isso que as pessoas não entendem. É isso que os religiosos, com enganação, louco para ganhar dinheiro, tomar dízimo das pessoas, Deus não vai relatar essas coisas para eles. Por quê? Porque eles são gananciosos. Eles nunca examinam a Escritura conforme ela é. Se você for examinar bem claro, aqui em nenhum momento Deus está pedindo seu filho para sacrificar. Não, em nenhum momento. Se Deus deu, está dado. Tem duas coisas imutáveis que Deus não faz: é mentir e voltar atrás. Se ele deu o filho para Abraão, ele deu, é de Abraão, não tem como ele tomar. Você está entendendo? Você que está vendo esse vídeo aí agora, busca informação direitinho para você ver. Tem duas coisas imutáveis que Deus não faz: é mentir e voltar atrás. Então, você deu o filho para Abraão, ele não pode tomar. 2, aqui, em nenhum momento Deus pede a Abraão para sacrificar Isaque. Nenhum momento. Tá vendo? É por isso que as pessoas ficam com raiva de mim. Por quê? Porque quando Deus me dá a revelação, eu vim na palavra e vejo os erros. A Bíblia, ela não serve para nós. Esse relato aqui é a história de Moisés, o povo judeu. É isso que nós temos que entender. É isso que é esse relato aqui. Ah, mas é assim, é assim. É conforme você tem que examinar as Escrituras. Tá entendendo? Preste atenção para você ver. Quando eu fui para o livro
hebraico. Não tem nem essa passagem bíblica, tá vendo? Nunca mandou. Vai lá, pega a Bíblia hebraica e lê lá para você ver entender. Você não vai ver nem esse relato aqui. Nenhum momento do livro hebraico, pode pegar lá o livro hebraico, busca na internet para você entender. Nenhum momento Deus manda sacrificar Isaac. Nenhum momento, nem nessa Bíblia e nem na Bíblia hebraica. Jamais. Essa história é da carochinha. São pessoas maldosas, líderes religiosos, pastores que nunca compreendem de nada. É assim que no livro de Isaías 56:11 fala bem claro. São pastores que nada compreendem, fazem essas coisas. Mas não, mas é você que tem que vir e examinar as escrituras. Aqui está dizendo bem claro, Gênesis 22, primeiro diz assim: aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até de Moriá e oferece ali um holocausto. Ofereceu um holocausto. Qual que é a obrigação de Abraão? Levar um cordeiro. Não era, o filho foi só de companhia com ele. Quem tinha que subir no monte era só Abraão e Isaque. E lá eles iam fazer um sacrifício a Deus, porque era na lei, tinha que fazer sacrifício a Deus, porque na verdade tinha que ser um cordeiro. Por que um cordeiro? Porque era o filho de Abraão, que é Isaque, que Deus tinha dado para ele. Então tinha que agradecer a Deus com o quê? Com sacrifício. Mas de quê? Com bode. Entendeu agora? É isso que Abraão deixou para trás. Por quê? Porque Abraão, ele era babilônico. É isso que Deus estava mostrando. Deus está mostrando aqui nesse relato para mim e para você hoje, que tem mente aberta. Abraão, ele tinha que levar um cordeiro. Entendeu? Ele tinha que ir para o monte com Isaque. Nem era com os dois ajudantes, não. Era só ele. Deus estava falando aqui que era só ele e Isaque. E Deus ordenou aqui que ele oferecer um sacrifício a ele. Mas qual o sacrifício que Deus agrada? Na lei, debaixo da lei, sacrifício de animais, não de gente. Está entendendo? O que é que Deus vem relatando? Deus vem mostrando para Abraão que ele retirou ele dos caldeus, onde ele matava criança. No outro vídeo eu falei bem claro sobre isso. Tem um vídeo que eu falei que no dos caldeus eles faziam uma bandeja grandona e sacrificavam criança, e os homens ficavam ali batendo tambor para as crianças não chorar, lá naquela cidade dos caldeus. E eles batiam tambor para que o povo ao redor não visse o grito das crianças em cima daquela bandeja ardente de fogo. Então Abrão, que é Abraão aqui nesse relato, ele fazia sacrifício de criança a todo momento. Era isso que era a cidade de Ur dos caldeus. Por isso que Deus tirou Abraão de lá. Por quê? Porque a religião, Abraão tinha religião, era politeísta, que era a religião de Abraão. Então politeísta era política e economia. Então Ur dos caldeus era em grande economia, é grande em política. Ur dos caldeus era uma das maiores cidades daquela época. E ali que vivia Terã, Abraão, Ló, a família toda ali de Terã. Então deu para você entender? Deus chamou Abraão para fazer um sacrifício a ele, mas ele tinha que levar o cordeiro. Ele tinha que levar o bode. Aí ele foi com Isaque. Você está entendendo agora? Como que o ser humano, né? Até eu esses dias, essa noite, quando Deus falava comigo, eu não entendia. Não tinha como eu entender esta mensagem. O que Deus está falando com Abraão,
disse: toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ele não está mandando pegar Isaque e oferecer em sacrifício, não. Olha a vírgula aqui. Aqui tem vírgula. Aí quando você vai no livro hebraico, não tem esse relato. Tem Abraão indo fazer um sacrifício com cordeiro. Entendeu? Mesmo que essa Bíblia aqui está alterada, mas você entender que com a Bíblia que está aqui, Deus manda Abraão e Isaque e junto os dois, mas levar um cordeiro. Não é sacrificar Isaque. Você está entendendo? Quando Abraão foi sacrificar Isaque, o que é que Deus disse? Epa, não mata o menino. Não mate. Aí Deus mostrou para ele o cordeiro. Por quê? Porque ele tinha que levar o cordeiro. Mas Deus viu que a mente de Abraão ainda estava confusa com a religião. Então o que eu quero mostrar para você, da mesma forma é você. Quando sai de uma religião, você fica ainda ligado. Será que eu sou filho de Deus livre? Porque a religião, ela é escravidão. Isso concretiza no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, está lá bem claro. Foi para isso que Cristo nos chamou, para a liberdade. E não nos tornei a servidão. Era isso que Abraão estava querendo, voltar para a servidão, que é sacrificar a criança. Ele ia sacrificar Isaque com toda certeza. Com toda certeza, Abraão ia sacrificar Isaque. Por quê? Porque a religião de Abraão, politeísta, hoje, até hoje, em algumas entidades ainda, faz sacrifício com criança. Assim era Abraão. Assim era Abrão, no dos caldeus. Então mesmo que ele ouviu Deus na mente, o chamado, quando Deus falou algo para ele, aqui, relatando nessa Bíblia, porque no livro hebraico não tem essa confusão. Porque quem escreveu esse livro de Gênesis, mesmo que relata que era Moisés, mas essas coisas, acontecimento aqui, Moisés não estava lá. Tá vendo? Você tem que ter a mente iluminada para você entender isso aí. Então, eu estou mostrando para você esta mensagem. Eu estou te mostrando você aqui o erro gráfico que as pessoas não entendem. Deus disse bem claro para Abraão: pega teu filho, quer dizer, então tinha que Abraão e o filho. E, além disso, Deus está dizendo aqui bem claro: e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, quer dizer, Abraão, Isaque e o cordeiro, ou o bode, ou o carneiro, ou o boi. Abraão tinha que levar, só que ele não levou. Abraão ainda estava ligado na religião. É isso que as pessoas não entendem. Tem pessoas que Deus já falou com elas para sair da religião. Deus já falou com elas para sair dessas coisas baganhas dos homens, debaixo do regimento dos homens. Mas elas ainda continuam. Por quê? Porque a religião não sai do dia para outro. Lembra de Paulo? Paulo foi a mesma coisa. Mesmo Paulo tendo chamado, ele ainda foi nos templos ainda, rapou cabeça, mas foi uma caminhada. Então, a caminhada de Paulo é a mesma forma aqui da caminhada de Abraão. Deus tirou Abraão da religião, dos templos religiosos. Tirou. Da mesma forma, Deus fez com Paulo. Deus tirou Paulo da onde? Dos templos religiosos. Ele era judaísmo, ele era da tribo de Benjamim. Ele era judaísmo. Entendeu? Aí Deus tirou ele. Da mesma forma, essa história. Todas as pessoas que Deus tira, ele até muda o nome. É isso que Deus está trazendo para você. Mas na Bíblia aqui, mesmo ela errada, mesmo essa Bíblia aqui errada, que é totalmente diferente da hebraica, que é a verdadeira, porque é a história do judeu. Aqui não tem nada para nós, você tem que entender isso. Isso aqui é a história do judeu. Você está entendendo? Mas o que Deus está mostrando aqui para Abraão, que Abraão tinha que fazer um holocausto para ele.
É a mesma coisa. Um holocausto é totalmente diferente de oferenda. Holocausto tem que consumir tudo. Então quem que tinha que fazer isso? Porque Deus não pode voltar atrás. Então ele tinha que ter feito um holocausto. E ele não fez o holocausto? Fez. Mas com o quê? Com bode. Deus falou e mostrou para ele. Tá vendo aí, irmão? Por isso que você tem que examinar as escrituras e não somente a ler, porque você lendo, você atropela tudo, mas com a mente aberta. Nessa história aqui, Deus me mostrou. Tá entendendo? Porque Deus jamais ia mandar Abraão matar uma criança. Jamais. Você sabe o que é jamais? Jamais. Sacrifício não. Holocausto também não. Você está entendendo? Lembra de Elias no Monte Carmelo? Então o que Deus mandou ele fazer? Matar boi. Ele fez o sacrifício, fez o holocausto. Não foi sacrifício, ele fez um holocausto. Gente, presta atenção. Sacrifício é algo, holocausto é outro. O que a Bíblia relata aqui? Que Deus mandou Abraão fazer um holocausto. O que é um holocausto? É queimar o cordeiro todo e não comer nada. Holocausto tem que ter fogo intenso. Então o que Deus está dizendo aqui bem claro para Abraão é que Abraão tinha que levar o cordeiro. E Abraão levou quem? O filho. Por quê? Porque o politeísta, a religião ainda estava dentro da mente de Abraão. Tá vendo aí? Você que se diz que conhecedor da verdade, fica pregando mentira e enganando o povo, tá aí para você entender. Busca de Deus, que Deus te mostra você também. Eu não estou aqui querendo ser melhor que ninguém, não. Eu quero mostrar para você as verdades que Deus mostra. Muitos falam assim, eu vou na igreja, pago o dízimo, sou santo, mas você não enxerga nada, irmão. Sinto muito. Para Deus não tem esse negócio de ser santo, não, hein? Tem isso não. Deus ele dá. Deus ele revela a quem ele quer. Não é para quem busca. Eu não busquei nada. Simplesmente em sonhos Deus me mostrou. Que na verdade aqui Abraão tinha que levar um cordeiro. Então tinha que ir Abraão, Isaac e o cordeiro. Só que Deus está mostrando para você aqui que Abraão, mesmo ele ouvindo Deus, Abraão ouviu Deus, Abraão ainda estava na religião. E o que você vê nas religiões aí? Campanha, sacrifício, né? Tajo todo que é seu. Aí você pega logo o seu dinheiro, que é pagar água, luz, telefone, fazer compra para sua família e leva para esses líderes religiosos. Para quê? Para que eles fazem festa com a família deles e você sai lá daquele templo religioso pensando na sua dívida, como você tem que fazer, porque você deu um dinheiro para Deus e Deus vai te honrar e nada acontece. O que acontece? Você começa a ficar nervoso, você começa a perder a fé. Por quê? Porque você foi iludido. Então é isso que Deus está mostrando aqui nessa mensagem. Gênesis 22, versículo 1. Se você ler todinho, versículo 1 e 2, você vai entender que Deus não está mandando Abraão matar seu filho. Não, não está. Preste atenção. Lê direitinho e você vai entender. Porque Deus não agrada de sacrifício nem holocausto. Aqui Deus já não gostava. Então Deus jamais ia mandar matar uma criança. Irmão, mas deixa eu falar para você. Mas Deus mandou grandes homens matar do menor até o maior. Presta atenção, ali era uma guerra. Ali era uma guerra que o próprio Deus fazia, porque ele é o Senhor da guerra. Então ele levanta a guerra, ele mesmo abate a guerra. Mas aqui é ao contrário. Deus está mandando Abraão fazer algo para ele. É isso que você tem que entender. Que Saul, Deus mandou Saul matar aquele povo amalequita, do maior até o menor. Criança, mandou matar, que não é uma guerra, é exterminar o povo amalequita sobre a terra. Aquilo ali foi Saul e Deus.
Deus manda ele fazer algo, não é sacrifício e nem holocausto. Mas o que Deus está dizendo aqui era um holocausto. Entendeu aqui agora? É por isso que você tem que entender a mensagem. Não deixa líder religioso pregar a Bíblia para você. Não deixa. Porque eles pregam puxando para o lado deles, puxando para o templo. Para enriquecer sobre a sua vida. Não. Todo mundo tem que trabalhar. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Abraão, Isaac e aqueles homens foram até aquele monte Moriá. Mas você pode ver que quando Abraão estava no pé do monte Moriá, o que Abraão falou com os moços? Falou, fico aqui, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Não era eu voltando. Tornaremos. Nenhum momento Deus mandou Abraão matar Isaac. Viu aí? Como é que Deus mostra para quem, às vezes, você acha que é santo, que você está no templo, Deus vai te mostrar você isso lá. Não vai. Deus mostra para aquele que ele agrada a mostrar. Até hoje, não é eu vou engrandecer, não. Até hoje nunca vi pessoas dizendo isso, pregando sobre esta mensagem. Tudo que eles pregam é dizendo que Deus mandou matar Isaac. Jamais Deus vai mandar fazer um holocausto de um homem. Jamais. Tem que entender isso. Deus não agrada de sacrifício nem holocausto. Aqui na lei, não. De criança, de gente, não. Ele mandava matar, como ele mandava Davi matar para a guerra, como ele mandou Saul matar o povo da Amalequita. Isso ele fazia. Agora, fazer um holocausto com uma criança, não. Isso quem fazia era o Deus pagão ou dos caldeus da Babilônia. Foi por isso que Deus tirou Abraão da Babilônia, porque Deus não estava agradando daquelas religiões, daqueles templos religiosos que ali estavam. Estabelecido ali naquela cidade dos caldeus. É isso que Deus está mostrando aqui. Eu estou pregando para você aqui, mas na Bíblia hebraica nunca diz que é a verdade. Na Bíblia hebraica nunca diz que Deus pediu a Abraão uma criança. Lê lá para você ver e entender. Então você aí, líder religioso, que está vendo o vídeo aqui agora, aprende a verdade aqui, ó. Que Deus não agrada de holocausto nem de sacrifício. É isso que vocês têm que aprender. Hoje, tudo é espiritual. Quando você vai buscar Deus num templo físico, Deus não agrada. Porque é tudo físico. Pula, grita, chacoteia, faz o que... Não, isso Deus não agrada disso mais. Isso Deus não agrada. Porque Deus agrada do espiritual. O que é espiritual? Na mente. Tudo que eu ouvo aqui da palavra que eu estou pregando para você sobre esta mensagem aqui hoje, é na mente. Eu não aprendi isso de ninguém. Deus falou comigo. E quando Deus fala, eu só venho aqui na história, né? Que a Bíblia é uma história. A Bíblia não é real. A Bíblia não vai acontecer mais nada. Não. Isso aqui é uma história. Não tem mais nada para acontecer na Bíblia. É isso que Deus fala para aqueles que verdadeiramente são eleitos, são filhos, verdadeiros filhos de Deus. Não é mais enganado não, irmão. Vem uma pandemia, agora vem guerras, mas nós estamos aonde? No reino. Hoje nós estamos no reino de Deus. Amém? Que você pode estudar, que você pode buscar mais, examinar as escrituras. Olha direitinho para você ver o que Deus, né, fala em espírito. Lembra daquela mulher de Samaria? Deus disse que ninguém ia adorar mais nem no templo nem no monte, mas em espírito e verdade. Amém? Fica a dica. Deus nunca te abandonou. Ele jamais te abandonará. Está lá no livro de Hebreus 13:5. Lê lá e entenda. Deus disse que ninguém arrebata você das mãos dele. E hoje nós estamos no reino de Deus, que é a mão de Deus, né? Figurativa. Então, não deixa ninguém te enganar. Deus jamais te abandonará. Amém? Fica a dica.